Salvador, teu livro eu ler. Meus olhos vêm abrir, pois quero ver da mera letra além a ti, Senhor. Eu venho a ti, Jesus, meu Redentor. À beira-mar, Jesus, partiste o pão, satisfazendo ali a multidão. Davi do pão és tu, vem, pois assim satisfazer, Senhor, a mim. Na presença de Deus derramar, mas só podes fluir o que estás a pedir quando tudo deixares no altar. Só então hás de ver que o Senhor tem poder quando tudo deixares no altar. Maravilhas de amor te fará atendendo a oração que aceitar. Bom dia, na paz do Senhor Jesus. Estamos para o nosso culto, nossa escola bíblica de hoje. Hoje nós vamos estar estudando sobre a igreja de Esmirna, não é? E que aula, que ensino essa igreja sofredora dá para nós hoje, amém? Vamos estar orando, pedindo as bênçãos do Senhor para o nosso caderno de oração para você que está conosco nessa aula. Temos muito hoje a meditar sobre tudo que temos que estar preparados para a adversidade, amém, queridos? Vamos orar. Pai Celeste, entramos na Tua presença, ó Pai, em nome de Jesus, o nosso companheiro, o nosso ajudador, aquele que prometeu estar conosco todos os nossos dias até a consumação dos séculos, Pai. Quero orar por aqueles que já estão comigo nessa aula, aqueles que vão assistir depois, Pai, através dos grupos. Quero orar pelo nosso caderno de oração, Pai, entregar nas Tuas mãos os pedidos que eles estão. Orar pela nossa nação brasileira, pelos poderes constituídos nesses dias difíceis, Pai. Mas que a Tua igreja, que tem a missão de ser o sal e a luz da terra, cumpra a sua missão, Pai. Estamos dentro da Tua palavra, todos os acontecimentos já estavam previstos, mas o Senhor tem colocado a sua igreja para que batalhe, sobretudo
ganhando almas para a eternidade, estar com o Senhor, Pai. Abençoa essa aula, capacita este pequeno servo, também os teus filhos que vão estar comigo assistindo, abençoa grandemente, Pai. Eu entrego nas tuas mãos, que seja, ó Deus, a tua presença na vida de cada um. Se tem algum enfermo, entra com providência, Pai. Angustiado também, Pai, que nessa aula eles encontrem um lenitivo, Pai, aquela experiência tremenda que a tua igreja viveu naqueles dias, e não estamos longe também de ter que experimentar semelhantemente provas e lutas, Pai, porque tu mesmo disseste, no mundo vocês vão ter aflições, tem de bom ânimo, eu venci o mundo, e esta é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. Dá que ela seja acrescentada a cada dia, Pai. Eu oro assim, já agradecido, em nome de Jesus, para a glória do Senhor Jesus. Amém e amém. Louvado seja o nome do Senhor. Bem-vindo, pastor Wesley. Estamos aí para a nossa aula, para a nossa escola, e queremos aproveitar bem o nosso tempo. Amém, queridos? Sejam bem-vindos todos, em nome de Jesus. E nós já vamos abrir a nossa escola com o 545 do nosso cantor. Este louvor é que nos convida para a escola. Amém? Vamos então estar já adorando o Senhor com este louvor. Vamos, jovens alunos, escola, a palavra de Deus estudar, boas novas ouvimos de Cristo e favores reais alcançar. Ó, vem, 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 sim, vem na escola comigo, ouvir boas novas do céu. Boas coisas ali aprenderemos da bendita palavra de Deus. Vamos, jovens alunos, escola, pois queremos louvar ao Senhor. Nossos conselhos ouvir com respeito, que se ensinam ali com amor. Oh, vem, 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 sim, vem na escola comigo, ouvir boas novas dos céus, boas coisas ali aprendemos da bendita palavra de Deus. Ó Jesus, ser presente na escola, inspirando o santo poder, e que sempre visto aqui feito, muito fruto possamos colher. Oh, vem, 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 sim, vem na escola comigo, ouvir boas novas dos céus, boas coisas ali aprendemos da bendita palavra de Deus. Amém. Louvado seja o nome do Senhor. Irmã Adelina, nosso Mogi Guaçu, seja bem-vinda, meu irmão. Um abraço em toda a família Moreira aí. Estamos aqui com a nossa escola. Irmãos, vamos ler já o nosso texto. Nosso texto de hoje está exatamente no livro de Apocalipse, no capítulo de número 2, do versículo 8 ao 11. Vamos ler e depois ainda vamos ouvir mais um louvor, exatamente falando sobre a nossa igreja de Esmirna. Vamos lá. E ao anjo da igreja que está em Esmirna, escreve: isto diz o primeiro e o último, que foi morto e reviveu. Eu sei as tuas obras e tribulação, e pobreza, mas tu és rico, e a blasfêmia dos que se dizem judeus e não o são, mas são a sinagoga de Satanás. Nada temas das coisas que hás de padecer.
Eis que o diabo lançará alguns de vós na prisão, para que sejais tentados, e tereis uma tribulação de 10 dias. Sê fiel até a morte, e dar-te-ei a coroa da vida. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. O que vencer não receberá o dano da segunda morte. Amém, queridos? Igreja de Esmirna, segunda carta, não é? E nós agora vamos ouvir um louvor sobre esta igreja, não é? Louvado é o nome do Senhor. Presta atenção neste louvor, que ele já conta um pouquinho dessa história para nós. E como temos, né? Osias e Elzira, bem-vindos. Ainda está lembrando do culto de ontem, que foi muita glória, né? Ali na casa da nossa irmã Maria Madalena. Ô, glória, Osias. Glória a Deus. Glória a Jesus. Santos, bem-vinda, meu irmão, paz do Senhor. Glória, glória. Seja fiel até a morte, e eu lhe darei a coroa da vida. Aquele que tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. O vencedor, de modo algum, sofrerá a segunda morte. Mesmo em dias difíceis, mesmo em tempos desafiadores, olha para o alvo que é Cristo, persevera, seja fiel, vai valer a pena. Ele está com você. Não desista, não olhe para trás. Aleluia, aleluia. Seja fiel. É verdade. Deus poderoso. Glória a Jesus. Glória a Jesus. Que mensagem forte, não é? Que foi dada à igreja de Esmirna.
ser fiel até a morte, dar-te-ei a coroa da vida. Há pessoas que valorizam tanto a presente existência tão pequena, não é? Que é 100 anos em relação à eternidade, não é verdade? E a igreja de Esmirna experimentou isso, não é? Mas vamos conhecer um pouquinho sobre Esmirna, não é? Quem era esta igreja, não é? É uma cidade muito linda, muito curioso, que das 7 igrejas que foram escritas essa carta, a única que ainda existe hoje é a igreja de Esmirna. Aquela porta ainda está aberta. Mas vamos conhecer. As margens do mar Egeu, Esmirna é uma cidade de grande importância cultural e religiosa para a Turquia, cuja história começa ainda na antiguidade há milênios, cobiçada por gregos, romanos, otomanos e outros povos europeus do passado. Hoje é chamada Pérola, olha só, Pérola do Egeu. É uma das cidades mais ocidentalizadas do país, onde culturas do mundo inteiro se encontram. A cidade de Esmirna fica na costa central da Turquia, no chamado Golfo de Izmir, um dos braços do mar Egeu. Ela fica a 477 quilômetros de Istambul e 587 quilômetros da capital turca, Ankara. A cidade também tem localização privilegiada para quem quer conhecer a lendária cidade de Troia, situada na atual Çanakkale, a 266 quilômetros de Izmir. Vamos para a nossa aula, né? Está aqui. Qual a mensagem da igreja de Esmirna? José Maria. Oh, minha irmã Valéria, bem-vinda, querida, um abraço. Vamos lá. Qual é a mensagem da igreja de Esmirna para as igrejas de hoje? Vamos lá, não é? Eu quero ler aqui o texto básico que eu já li, e nós temos lá no livro de Mateus 16, 13 a 19, seria a nossa leitura devocional. Vai falar sobre a igreja, essa igreja que foi levantada pelo Senhor, não é? E que está aí fazendo a obra do Pai. Quando a igreja surgiu nos dias de Jesus, que olhava para aquele grupo insignificante, eles eram insignificantes, pescadores, homens que, ao falar, ao avaliar, vamos dizer assim, em termos culturais, eram homens de pouca cultura, sabiam ler, porque se você disser que aqueles povos, o que o povo judeu era analfabeto, você vai falar uma ignorância. Eles aprendiam a ler na Torá, não é? Nos livros da Bíblia que compunham os salmos, eles o decoravam, as crianças eram ensinadas. Eles não eram, eles tinham conhecimento das coisas de Deus, mas em termos culturais, vamos dizer assim, em termos gerais, eles não tinham capacidade. Tanto que quando viram eles já batizados com o Espírito Santo, começando a fazer uma obra tremenda, mas quem são esses? Não são pessoas sem cultura? Como é que podem falar? A única resposta que alguém deu foi: eles estiveram com Jesus. Veja a glória de ter estado e de estar com o Senhor. Mas vamos ao texto da nossa leitura, que é Mateus 16, 13 a 19, diz assim: E chegando Jesus às partes de Cesareia de Filipe, interrogou os seus discípulos, dizendo: Quem dizem os homens ser o Filho do Homem? E eles disseram: uns dizem que é João Batista, outros Elias, outros Jeremias, um dos profetas. Disse-lhes ele: E vós, quem dizeis que eu sou? E Simão Pedro, respondendo, disse: Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. E Jesus respondendo, disse-lhe: Bem-aventurado és tu, Simão Barjonas, porque não foi carne e sangue quem te revelou, mas meu Pai que está nos céus. Pois também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. E eu te darei a chave do reino dos céus. E tudo que ligares na terra será ligado nos céus, e tudo que desligares na terra será desligado dos céus.
Então a igreja vai ligando. Como é que a igreja liga alguém no céu? Indo pregar o evangelho, não é? Porque se você não pregar o evangelho para alguém, ele morre e vai para o inferno. Ontem nós estávamos num culto de glória na casa da nossa irmã Maria Madalena, foi um dos tópicos que foi contado. O nosso evangelista Eliseu contou a experiência de alguém que ele trabalhou por algum tempo junto e ele evangelizou e a pessoa ignorou ou não quis saber, não é, da mensagem salvadora de Jesus. É perigoso, não é? Porque se você não abraçar a fé em Jesus, se você não aceitar o que essa palavra dá como instruções acerca do Criador, não abrir os ouvidos, por isso que diz, quem tem ouvidos ouça o que o Espírito diz à igreja, né? Mas aquele companheiro não deu ouvido, diz que todo caminho leva ao céu, só que ele morreu, foi embora, sem ter Jesus. Que pena, ele disse que todo caminho leva ao céu. Eu vou dizer, todo caminho leva ao inferno, porque só há um caminho que leva ao céu. Foi Jesus quem disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Amém, queridos? Então está aí. E a nossa mensagem de hoje, né, a tônica da nossa mensagem é essa: ser fiel até a morte, dar-te a coroa da vida, que é o nosso texto de ouro, né? Vamos lá. Agora vamos analisar o nosso assunto de hoje em relação ao assunto de domingo passado. Domingo passado nós falamos sobre o amor. Primeiramente, a marca da igreja modelo é o amor. Está lá a igreja de Éfeso, né? Agora a segunda carta à igreja modelo é o sofrimento, né? Daniele Moraes. A paz do Senhor, minha irmã, bem-vinda, não é? Então vamos lá. O primeiro modelo foi o amor, a segunda é sofrimento. A disposição para sofrer por Cristo é a prova da autenticidade do amor por Ele. Jacqueline Souza, bem-vinda, querida, paz do Senhor. Queridos, eu fiquei apavorado no ministério onde eu sirvo, houve isso em alguma de nossas igrejas, que essa pandemia fez com que pessoas abandonassem Jesus. Agora imagine, não é? Um nada, abandonar Jesus porque eu tinha um parente e eu pedi a Deus para curar, ele não curou, então eu não quero ser mais crente. Que pena, não é verdade? Um pequeno acontecimento já tira a pessoa da presença de Deus. Mas uma das marcas da igreja está aqui, é o sofrimento. Ah, mas pastor, que isso? Eu aprendi que quem veio para Jesus não tem doença, não tem pobreza, não tem nada. Isso é mentira, isso é mentira. Jesus disse, no mundo vocês vão ter aflições, agora tem de bom ânimo. Eu venci o mundo. Obviamente que quando eu passar por uma prova, eu vou ter um companheiro, que não há nada melhor do que na hora da doença, na hora da dor, ter alguém ao seu lado te consolando, te confortando, te ajudando. É o que o Senhor faz nas nossas vidas. Ele disse, passares pelas águas, elas não te submergirão. Se passar pelo fogo, ele não te queimará. Mas ele não disse que você não passaria por ela. Amém, querido? Só que você não passa sozinho. Você tem a companhia de Jesus. Amém, querido? Mas vamos lá. A igreja de Esmirna era uma igreja sofredora. Jesus lhe assegurou que conhecia suas aflições, sua pobreza e a blasfêmia dos seus inimigos. É provável que seus sofrimentos estivessem associados ao culto ao imperador, pois Esmirna se gloriava de seu templo em honra do imperador Tibério. Imagine vocês, uma cidade onde os dominantes criam um templo e obrigam que todos os cidadãos vão lá cultuar esse senhor, entre aspas, não é com letra minúscula esse senhor aí, que assim o imperador exigia um culto e dava até um certificado de que você foi lá adorá-lo e que todos os cidadãos da cidade de Esmirna teriam que fazer isso. Deixa eu continuar. De tempos em tempos, seus habitantes eram convocados a aspergir incenso sobre a pira que ficava permanentemente acesa diante do busto do imperador e a confessar, César é Senhor. Imagine a prova que essa igreja estava enfrentando. Como os cristãos poderiam declarar que César era Senhor depois de terem confessado Jesus como Senhor? Oh Deus, né? Este foi o dilema enfrentado pelo venerável
Policarpo era bispo de Esmirna no ano 156 depois de Cristo. Diante do anfiteatro lotado, ele foi intimado pelo procônsul a declarar o caráter divino de César e insultar Cristo. Não era só declarar que César era Senhor, tinha que insultar a pessoa de Jesus. Olha, irmãos, que prova ele enfrentou. Policarpo se recusou dizendo: por 86 anos eu tenho servido ao Senhor Jesus e ele nunca me decepcionou. Como eu vou decepcioná-lo agora? Que coisa, né? O procônsul insistiu, ameaçando atirá-lo às feras selvagens ou no fogo, e se ele não mudasse de ideia. Policarpo, no entanto, permaneceu firme. Quando o fogo foi aceso, o bispo agradeceu a Deus por considerá-lo digno de compartilhar do cálice de Cristo e ser contado entre os mártires. Tem pessoa que não aprende. Irmãos, aqui está um homem com 76 anos, 50 anos de ministério, provas e provas eu tenho enfrentado, mas nunca fui derrotado. É isso que o Senhor promete aos seus crentes. Você vai passar pela prova, você vai passar pela luta, mas você não vai ser derrotado, você vai ser vencedor. Glorificado é o nome do Senhor. Mais de meio século antes, Cristo já havia advertido a igreja de Esmirna contra as ameaças de prisão e de morte. E essa era a palavra: ser fiel até a morte e dar-te-ei a coroa da vida. Vamos falar um pouquinho sobre a cidade de Esmirna. A cidade portuária de Esmirna ficava a 56 quilômetros ao norte de Éfeso pela costa. Ela também tinha um porto excelente do mar Egeu e rivalizava com Éfeso nas atividades de exportação. Esta é a única das 7 cidades que ainda existe. O seu nome moderno é Esmi. A igreja de Esmirna foi uma das 2 igrejas que não foram repreendidas por Cristo. Esmirna era uma cidade ativa e bonita. Ela tinha conquistado o direito de ter um governo próprio. Ela tinha uma grande biblioteca, um estádio e o maior teatro público da Ásia. A cidade tinha se tornado um centro do culto de adoração ao imperador. No reinado do imperador Domiciano, foi no ano 81 a 96 depois de Cristo. A adoração ao imperador tornou-se obrigatória para todos os cidadãos romanos. E aqueles que recusassem poderiam receber pena de morte. Que coisa, né? Dilson, Fernanda, Pai do Senhor, querido, Deus abençoe. Uma vez ao ano, todos os cidadãos deviam queimar incenso a César em um altar, recebendo em seguida um certificado de que provava que eles tinham cumprido sua obrigação civil. Os cidadãos tinha que dizer, enquanto o incenso queimava: César é Senhor. Imagine. Muitos cristãos consideravam isto um ato de blasfêmia e se recusavam a fazê-lo. Além de ser um centro de culto ao imperador, Esmirna também tinha uma grande população de judeus que se opunham ativamente aos cristãos. Assim, a igreja desta cidade lutava contra 2 forças hostis. Cristo disse aos crentes de Esmirna que já estavam enfrentando perseguição e sofrimento, que eles não deveriam temer o que haviam de padecer. Havia mais por vir, mas eles sempre deveriam se lembrar de que, embora os judeus e as autoridades romanas estivessem realizando a perseguição por trás de quaisquer ações contra os crentes, estava o próprio diabo, não é? O que ele veio fazer? Matar, roubar, destruir. Querido José Pereira, bem-vindo, a paz do Senhor. Então, irmãos, por trás de cada perseguição, Satanás está aí. Ele quer enfraquecer a igreja, mas não consegue, meus irmãos, porque a igreja, ela tem nela, o cabeça da igreja é Jesus, e dele deu o seu Espírito Santo para fortalecer a igreja. É tanto que quando os crentes terminou o colegiado, terminou de ser preparado para a missão, o que Jesus diz? Fique em Jerusalém,
até que do alto vocês sejam revestidos de poder. Aí vocês vão ser minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, Judéia, Samaria, até os confins da terra. Eles estavam teologicamente preparados, mas precisavam agora de uma força sobrenatural, que é o poder do Espírito Santo na vida do crente. Às vezes alguém consegue colar graus superiores de teologia, conhecer os idiomas originais e esquece, vamos dizer assim, do mais importante, é ser cheio do Espírito Santo, que é o Espírito Santo que faz você crer, te dá força para você avançar e testemunhar. Esses homens aprenderam, foram ensinados. Sem esse poder não iriam fazer a obra. Pastor Elci Santana, bem-vindo, querido, um abraço. Então, a partir de segunda-feira, voltamos com nossa audiência, né? Glória a Deus. Então, queridos, era preciso estar revestido deste poder. Satanás iria fazer com que alguns crentes fossem lançados na prisão e até a morte. A perseguição continuaria por 10 dias, provavelmente, simbolizando o fato de que, embora a perseguição fosse intensa, seria relativamente curta e teria um começo e um final definido. Deus estava e como está no controle de todas as coisas, irmãos. Nós não temos que temer, nem nos preocuparmos. Temos que fazer uma coisa: vamos cumprir o ID de Jesus. Que glória! Onde fomos fazer um culto numa residência e lá vimos 5 almas, né, descer diante de Deus e aceitá-lo como Salvador e Senhor. Irmãos, essa é a missão principal da igreja: ide, pregai o evangelho a toda criatura, ainda que nossas vidas sejam ceifadas. Querido, o crente não morre, o crente é transportado daqui para a eternidade. Aqui nós estamos numa missão. Como eu glorifico a Deus cada dia, sabendo, né, que daqui a pouco eu vou estar com Ele na glória. José Carlos, bem-vindo, querida, paz do Senhor. É assim, tem que ser. Ah, mas acontece, se o senhor for ali, vão lhe matar. Não vão me matar, vão apenas me promover para a eternidade. Paulo Belarmino, bem-vindo. Então é isso, queridos. Deus está no controle de todas as coisas. Você não tem que ficar com medo. Mas se A governar, vai acontecer esse B. Irmão, A, B, pode fazer o que quiser. A igreja segue caminhando, a igreja segue triunfante. Por isso é que Jesus disse, né? Sobre esta pedra, que era Ele mesmo, Jesus, edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não vão prevalecer. Todo conselho, todo preparo que for contra a igreja de Deus vai ser derrotado, sempre foi. O que você tem é que estar cheio do Espírito Santo para sair, para fazer o trabalho. Ah, mas eu tenho medo. Se você tem medo, você ainda não entendeu. O Senhor que você serve, Ele tem nas mãos dele todo o controle de tudo, da morte, do inferno, até a chave do inferno, que é a casa de Satanás, está nas mãos dele. Para ele dar um passo, é preciso que o dono da chave diga vai. Se ele disser não vai, não vai mesmo. Pai do Senhor, Maria Aparecida, Deus estava, a igreja foi incentivada a ser fiel a Cristo até a morte, então receberia, aleluia, a coroa da vida. Glória a Deus. Nessa ocasião, o bispo de Esmirna, Policarpo, que pregava contra o culto ao imperador, foi caçado. Muito interessante que esconderam o bispo de Policarpo e os governantes queriam encontrá-lo, né? Queria matá-lo, queria silenciá-lo, queria levá-lo a prometer que ele também iria lá no templo de César cultuar a César, mas não conseguia. Segundo a tradição, eles, como não conseguiram, fez com que um dos oficiais dos exércitos romanos se fingisse se tornar cristão. Então ele fez de conta que era convertido e chegou até o esconderijo onde o Policarpo estava. Então deu voz de prisão e levou a julgamento. Né? Coisa tremenda, né? Porque diz que na hora do julgamento um oficial vendo aquele cidadão já envelhecido, né?
quantos anos já, bem velho, magrinho. Mas imagine uma pessoa que está vivendo escondida, sem nenhum conforto, como ele estava. Então ele agora está sendo julgado no anfiteatro, aqueles inimigos de Deus, inimigos do povo de Deus ali. Um oficial penalizado chegou e deu um conselho a ele: jura lealdade a César e vai lá ficar com o seu povo. Foi quando ele disse essa palavra. Deixa eu ler para vocês que eu anotei aqui, né? Ai, meu Deus. Policarpo foi um ancião e ministro da igreja de Esmina. Sua morte não foi necessariamente mais ilustre do que a morte de outros santos. No entanto, ele nos deixa um exemplo de fidelidade no martírio, um testemunho do poder da graça de Deus. Cristo em grande sofrimento e um encorajamento para os santos de Deus que hoje sofrem por causa do Evangelho de Cristo. Ele disse, Cosmo de Oliveira, paz do Senhor, que nós estamos aí, não é? Lembrando do nosso culto de glória de ontem, não é verdade? Mas disse que então ele deu essa palavra a esse oficial: 86 anos que eu sirvo ao meu Senhor. Ele disse isso para o oficial. Ele nunca me decepcionou. Eu não vou decepcioná-lo agora. Ele foi levado à morte. Queridos, a morte não é o nosso fim. Aleluia. A morte é a nossa promoção para a vida eterna. Foi o que disse Paulo, está lá em Filipenses 1, 21 a 23. O viver para mim é Cristo e o morrer lucro. Por que ele disse que o morrer lucro? Queridos, ele sabia para onde ele ia, ele já tinha estado lá. Está lá no capítulo 12 do livro de 2 aos Coríntios, quando ele fala de alguém que foi ao terceiro céu, que foi ao paraíso, que viu coisas que não é lícito aos homens ser contado. Porque ninguém entenderia ou acreditaria se ele começasse. Eu imagino, me permitam imaginar, não é? Que Paulo viu lá no paraíso de Deus? Ele deve ter olhado para Abraão. Rapaz, Abraão, conversou com Abraão, com Moisés. Eu imagino, naquele períodozinho que ele passou no paraíso, o que ele viu lá, que esperava ele. Por isso que ele diz, o morrer, para mim é lucro, viver é Cristo, mas eu não sei, mas estar com Cristo é muito melhor. Ele sabia para onde ele ia. Essa teologia frágil, não é? Desprovida de Bíblia, né? Dizer que o crente está dormindo lá, o crente dorme, porque a palavra fala dorme. Quem dorme é esse corpo velho aqui, ó, vai dormir lá, e quando voltar, volta incorruptível. Quando voltar com o Senhor, nós os salvos que passaram para o Senhor estão na glória com Ele. Por isso que você viu Moisés descer, Elias descer para estar conversando com o Senhor. Ah, mas aquilo ali faz de conta. Fale e pense o que você quiser, eu leio o que está na Bíblia. Moisés e Elias vieram, porque quando alguém falou sobre ressurreição de Jesus, né, quando ele diz assim, Deus não é Deus de mortos, mas de vivos, porque para eles todos vivem, não é? Todos vivem, estão com o Senhor. Então a morte não pode, nunca deve de ser preocupação do crente. Pelo contrário, eu, por exemplo, estou aqui sonhando com a eternidade. Porque tem um momento, meus irmãos, que a gente tem que fazer da nossa vida o seguinte: estou aqui numa missão. Né? Porque o crente que vive nesse mundo se regalando, se entregando aos prazeres e etc., ele não entendeu. É aquilo que Jesus disse: aquele que quiser salvar a sua vida, perdê-la-á, mas aquele que perder a sua vida por amor de mim, esse vai achá-la. Então, queridos, é isso aí. Mas deixa eu continuar, que eu me empolgo e eu tenho que ministrar a lição, né? Uma lição de vida. É uma duradoura lição para nós, que aqueles que morreram por sua fé com orações e canções de louvor em seus lábios, pois eram aqueles que sabiam no que acreditavam, amaram esta verdade e estavam preparados para morrer por elas. Se você prestar atenção, aqueles crentes da igreja primitiva, eles viram Jesus ser morto, depois viram Jesus voltar vivinho, não é, com aquele corpo glorificado. Aquilo entusiasmou eles, e eles não tinham medo da morte, porque já sabia: a morte, quem vai morrer é esse corpo. Eu não, eu vou ficar junto com o meu Senhor. Vamos lá, igreja, né? Esmirna era famosa pelos seus jogos de atletismo. Os campeões recebiam uma coroa de flores da vitória. Na Roma antiga, este era o prêmio mais cobiçado. Ter ganho
esta coroa significava que a pessoa tinha realizado feitos especiais por Roma e seria considerado um patrono do império. Isto pode ser comparado a coroar-se um cavaleiro na Inglaterra. Em comparação àqueles que sofressem pela sua fé, receberiam a coroa da vida no reino de Deus. Olha que glória! O que vencer, isto é, aquele que permanecer firme na fé, apesar da perseguição e do sofrimento, não receberá o dano da segunda morte. Queridos, a segunda morte é que você tem que estar preocupado, não é essa morte física não, porque a segunda morte é exatamente a morte eterna, é aquela que o homem vai estar sempre morto, quer dizer, separado de Deus na eternidade. Deixa eu pegar um comentário do Daniel Conejeiro aqui. A igreja de Esmirna era uma igreja local que ficava na Ásia Menor. Essa comunidade cristã é mencionada no livro de Apocalipse como uma das destinatárias das cartas que João escreveu de acordo com a mensagem do Senhor Jesus Cristo. Esmirna era uma cidade importante e populosa no primeiro século. Era conhecida principalmente por sua beleza. A cidade era muito leal a Roma, a capital do Império Romano. Na cidade havia muitos judeus que provavelmente foram atraídos àquela cidade por seu forte comércio, pessoas interessadas nas coisas materiais, né? Vamos lá, como é que foi a fundação dessa igreja? A Bíblia não fala de forma específica sobre o início da igreja de Esmirna, mas é bem provável que a igreja de Esmirna foi fundada pelo apóstolo Paulo durante a sua terceira viagem missionária. O livro de Atos dos Apóstolos, por exemplo, diz que a palavra do Senhor foi pregada aos habitantes de toda a Ásia, tanto judeus como gregos. Está lá em Atos 19:10, está assim. Isso continuou por 2 anos, de forma que todos os judeus e gregos que viviam na província da Ásia ouviram a palavra do Senhor. Que missionário tremendo foi Paulo, não é? Se de fato foi nesse período que a igreja de Esmirna foi fundada, então isso aconteceu entre os anos 53 e 56 depois de Cristo. A tradição cristã sugere que Policarpo, discípulo do apóstolo João, chegou a ser bispo da igreja de Esmirna. Sem dúvida, é inegável a semelhança entre o testemunho de Policarpo e a situação enfrentada pela igreja de Esmirna, conforme descrita na carta do Apocalipse. Policarpo foi um cristão fiel, aqui eu estou repetindo sobre este homem de Deus, né? Temente ao Senhor e líder exemplar. Por causa de sua fidelidade a Cristo, ele acabou sendo queimado na fogueira. Foi no ano 155 ou 156 depois de Cristo. Policarpo se negou a reconhecer César como uma divindade. Elias de Sales Santiago, um abraço querido, e nessa nossa igreja de aí, louvado seja o nome do Senhor. Deus abençoe vocês todos aí. Deus abençoe, fica na paz. Os romanos ordenaram que ele negasse a Cristo para ser posto em liberdade, mas Policarpo assegurou que jamais poderia blasfemar contra o seu rei salvador, a quem ele tinha servido por toda a vida. Aí é que está, meus irmãos, é na hora da prova. Rosemeire, bem-vinda, minha irmã, Deus abençoe. É na hora da prova, é na hora da luta, é na hora que faltar tudo. Você vai olhar tudo que você não tem, às vezes até a saúde, como aconteceu com Jó. Sempre nós trazemos a nossa lembrança, né? Mas ele pôde levantar e dizer: eu sei que o meu Salvador, o meu Senhor vive, que por fim se levantará sobre a terra, e esses olhos o verá. A fé, alguém disse com muita razão, Satanás tirou tudo de Jó, todos os bens, a sua família, a sua saúde, mas não conseguiu tirar a fé. Aí é que está, meus irmãos. É isso que nós temos que aprender, né? Vamos poder dizer como Paulo, que é o que eu mais almejo na minha vida. Júnior Domingo de França, bem-vindo, querida, paz do Senhor. É poder ter aquela palavra nos meus lábios na hora da minha partida, que está lá em 2 Timóteo 4,7. Combati, aleluia, um bom combate. Completei a carreira, guardei a
fé. Esse é o 7:8, diz: agora a coroa da justiça me está guardada, a qual o Senhor me dará naquele dia, e não somente a mim, mas a todos que amarem as suas vidas. É na hora da prova, é na hora da luta que você vai mostrar a fé que você tem no teu Criador, e com certeza Ele nunca vai te decepcionar. Aqui está um velho, já disse, né, de 76 anos, e 50 de ministério, nunca, mas nunca mesmo eu fui derrotado. Provas passei. Aí está o pastor Welly, meu filho, e quantas provas, quantas lutas, mas o Senhor sempre estendeu as mãos, amém, para me ajudar. Mas a resposta de Policarpo foi: ameaça-me com o fogo que pode durar por 1 hora e então se extingue. Mas você ignora o fogo do julgamento vindouro e a punição eterna reservada para os ímpios. Então, por que estás demorando? Bota fogo aí! Policarpo sairia para onde ia, meus irmãos. E quem tem essa certeza, Rosângela Frausch, bem-vinda, querida. E quem tem essa certeza não tem medo de nada. Passa a prova cantando. Meu querido, as provas e as lutas, como está lá em Romanos, no capítulo 8, 28, né? Todas as coisas contribuem para o bem daqueles que amam a Deus, para aqueles que são chamados segundo os seus propósitos, porque os que chamou também predestinou para serem conforme a imagem do seu Filho, para que o seu Filho seja o primogênito entre muitos irmãos. Vamos passar pelas provas, vamos passar pelas lutas, mas olhando para Jesus, no coração com aquela palavra de Paulo: o viver para mim é Cristo e o morrer é lucro. Amém, queridos? Vamos lá. A carta à igreja de Esmirna, assim como as demais cartas do livro de Apocalipse, segue uma estrutura padrão. A carta começa com uma saudação da parte do Senhor Jesus Cristo ao anjo da igreja, seguida por uma autodesignação de Cristo. Depois vem o elogio do Senhor à igreja local, sua exortação, enfatizando que a igreja deve ouvir o que o Espírito diz. E por último, uma promessa relacionada à fidelidade da igreja. Aí é que está, querido. A autodesignação de Cristo na carta à igreja de Esmirna é totalmente harmônica com o conteúdo da carta, que descreve a situação enfrentada pelos crentes daquela igreja. Por isso ele diz: esta é a mensagem daquele que é o primeiro e o último, que morreu, tornou a viver. O Senhor mostra, você não tem que temer a morte ou a prova, você tem que glorificar. Muitas das vezes esse pequeno servo enfrentou lutas que eu vi que eu não tinha como sair delas. E quando eu entro numa peleja dessa, eu digo assim: bom, Senhor, acabaram as minhas forças, eu sei que tu agora vai descer para entrar nessa peleja. E ele sempre desceu e entrou nas minhas pelejas. Por isso eu ainda estou aqui. Louvado seja o nome do Senhor. Amém? Então está aí. Como já foi dito, a igreja de Esmirna era perseguida. Então vamos ver o que diz o William. Somente Cristo, o vencedor da morte, o que vive eternamente, está apto a dizer nesta carta: ser fiel até a morte e dar-te-ei a coroa da vida. Aleluia! Você tem que passar pela prova, você tem que vencê-la. E quando você vê que não tem mais força, diga para o Senhor: o que eu tenho feito na minha caminhada de fé. Senhor, acabaram minhas forças, agora eu vou esperar ver para te ver. E ele desce, irmão. Porque é isso que ele faz. Elogia a igreja de Esmirna. O Senhor Jesus elogia a igreja de Esmirna, falando sobre a dificuldade que eles tinham que lidar. Conheço as tuas aflições e a sua pobreza, mas você é rico. Conheço a blasfêmia dos que se dizem judeus, mas não são, sendo antes sinagoga de Satanás. Muitos dos crentes de Esmirna eram extremamente pobres, mas com a cidade sendo rica e poderosa. Isso porque Esmirna era muito fiel a Roma e ao imperador. Então, frequentemente, os cristãos eram despedidos dos seus empregos ou perdiam seus negócios quando eram convertidos a Cristo. Eles deixavam de proclamar César é o Senhor para proclamar, aleluia, Cristo é o Senhor. Isso, evidentemente, lhes custava muito caro social e economicamente.
Mas embora materialmente os crentes de Esmirna fossem muito pobres, aleluia, na verdade eles eram muito ricos. Dê-me certa paz do Senhor, minha irmã. Queridos, é isso aí. Ciência de Deus e se esvazie do mundo. Mas, pastor, se eu tenho um carrinho popular velhinho aí, eu digo glória a Deus, Maurício Natanael Satiro, bem-vindo, querido. Querido, não procure ostentação. Não, em nome de Jesus. Em 2008, a igreja de São Miguel me deu um carro que hoje está bloqueado, misericórdia. Mas eu estou avançando, né? Alguns irmãos depois disseram, pastor, está na hora de nós darmos um carro automático para o senhor. Eu falei, não, eu gosto é desse aqui. Deixa eu correr, amo o meu carrinho que Deus me deu. Mas aí o senhor, meu irmão, eu não quero ser rico, nem quero ter aparência, nem quero ter ostentação. Eu quero ter o Senhor na minha vida. É Ele que vai estar do seu lado na hora das grandes batalhas, te renovando tuas forças para você continuar vencendo e avançando. É isso que nós precisamos. Mas embora materialmente os crentes de Esmirna fossem muito pobres, na verdade eles eram muito ricos. As riquezas espirituais que eles tinham eram incontáveis. Além disso, na carta à igreja de Esmirna, o Senhor conforta os crentes dizendo que Ele conhece muito bem as dificuldades que seus filhos enfrentam. Irmão, o Senhor está te vendo, está vendo a sua luta, a sua prova, e Ele quer ver até onde você vai confiando nele. Os que confiam no Senhor, os que esperam no Senhor. Irmãos, é muito lindo quando eu leio Isaías 64:4. Nunca se viu, nunca se percebeu um Deus além de ti que trabalha por aqueles que nele esperam. É aquele que espera nele, que vai estar com ele, que vai fazer a obra dele nos dias mais difíceis, querido. Os judeus formavam um dos grupos que fazia muita oposição à igreja de Esmirna. Frequentemente, muitos deles se empenhavam em acusar os crentes diante dos tribunais romanos. Embora eles se considerassem sinagoga de Deus, eram na realidade sinagoga de Satanás. Ao acusarem os cristãos, eles levantavam contra o próprio Cristo. É o que o Senhor disse para Paulo. Paulo, Saulo, Saulo, por que me persegues? Ele diz, quem és? Eu sou Jesus a quem tu persegue. Louvado seja o nome do Senhor. A igreja de Esmirna era perseguida. O Senhor Jesus fez questão de confortar aquela igreja quando a perseguição quer ver de ficar ainda pior. Ele diz, não tenha medo do que você está prestes a sofrer. Saibam que o diabo lançará algum de vocês na prisão para prová-los. E vocês sofrerão, perseguirão de 10 dias. Olha aqui, irmãos, seja fiel até a morte. Eu vou dar a vocês a coroa da vida. Perseguidores romanos, especialmente incitados pelos judeus, que nutriam um ódio maligno contra os cristãos, serviam como instrumentos do diabo para prejudicar os cristãos de Esmirna. Assim, muitos cristãos eram lançados na prisão, que não era raramente significava a morte. Mas é interessante perceber que toda aquela perseguição era também uma provação através da qual o próprio Deus aperfeiçoava e aprovava a fidelidade daqueles crentes. Está lá em Romanos 8, 28 e 29, que nós já lemos. Além disso, aquela situação adversa e dolorosa não estava fora do controle de Deus. Queridos, o que vier, o que você passar, o Senhor Deus está no controle. Mas, pastor, Deus está no controle dessas provas, dessas lutas? Está. Amém, amados? Está mesmo. Cristo avisa que a igreja de Esmirna sofreria perseguição durante 10 dias. Isso significa que tudo estava sob o controle soberano do Senhor. A perseguição tinha hora para começar e hora para acabar. A expressão simbólica 10 dias representa um tempo completo, breve e indeterminado. Não seriam 9 dias, muito menos 11 dias. Satanás, com os seus agentes, persegue a igreja, mas ele jamais pode ir além do que Deus permite ir. O teu Deus, o nosso Deus, está no controle de todas as coisas. Além disso, saber que Deus está no controle e conhecer as dificuldades do seu povo é que Ele é quem determina os tempos e as estações. Obviamente,
traz ao crente encorajamento e perseverança, como está lá em 1 Coríntios, capítulo 10, versículo 13. Não sobreveio a vocês tentação, perseguição que não fosse comum aos homens. E Deus é fiel, Ele não permitirá que vocês sejam tentados, perseguidos, além do que podem suportar. Mas quando forem tentados, Ele mesmo providenciará o escape para que possam suportar. Ele sabe que deve permanecer fiel, ainda que isso lhe custe a vida. Irmãos, é isso mesmo, pois de acordo com o cuidado providencial do Senhor, a coroa da vida o espera. Quando essa vida terminar, vocês vão sepultar o esqueleto, essa casa, como diz lá 2 Coríntios, no capítulo 5, está lá: se o nosso tabernáculo dessa casa se desfizer, Deus tem um edifício, aleluia, não feito por mãos dos homens, eterno no céu, está te aguardando, é a tua eternidade, a tua coroa, amém? Vamos lá, promessa à igreja de Esmina, a carta de Esmina termina com a maravilhosa promessa: o vencedor, aleluia, de modo algum sofrerá a segunda morte. Aqui nos lembra de um ensino do Senhor Jesus: não tenham medo dos que matam o corpo, mas não podem matar a alma. Antes tenham medo daquele que pode destruir tanta alma como o corpo no inferno. Fala em Mateus 10, 28. A vida do crente da cidade de Esmirna, no primeiro século, estava sempre por um fio. Diariamente, alguns deles sofriam a primeira morte diante das feras ou diante do fogo. Como falamos, Policarpo foi um daqueles que sentiram o ardor das chamas inflamadas do fogo terreno por amor do maravilhoso Evangelho de Cristo, que conduz o pecador ao frescor da vida eterna na glória celestial. Eu fico pensando, queridos, quando o pobre, né, quando Lázaro morreu, mendigo, ferido, ali, sai daquele corpo cheio de mazelas, cheio de dificuldade, recebe uma veste branca e vai para o seio de Abraão. Que coisa gloriosa, que coisa maravilhosa é o que nos espera. Sair desta vida com todas as provas, com todas as lutas, com todas as enfermidades. É tanto remédio, remédio para dormir, remédio para acordar, remédio. Jesus tem misericórdia. Isso vai ficar no passado, porque você vai receber a coroa da vida, amém? Então os crentes de Esmina poderiam ter seus corpos destruídos por seus perseguidores, mas jamais eles seriam lançados de corpo e alma no lago de fogo no grande dia do Senhor. Apocalipse 20, 14. Agora, que exemplo que essa igreja deixou para nós outros, queridos. As palavras de Cristo da carta à igreja de Esmina ainda são atuais, quanto foram há quase 2000 anos, mais de 2000 anos. Elas têm confortado a igreja fiel por todos esses anos, e assim continuará sendo até a vinda de nosso Senhor. Se fossem fiéis até a morte, provavelmente uma alusão ao martírio, receberiam a coroa da vida. Essa coroa da vida remete à eternidade, mostrando que a principal recompensa não vinha nessa terra, mas na vindoura. Saiba que com cada um de nós também assim, o maior privilégio é poder um dia desfrutar da eternidade e não dos prazeres da terra. Aquele que amar a sua vida, perdê-la-á. Podemos encontrar o convite nas seguintes palavras de Jesus: quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz à igreja. O que vencer não receberá o dano da segunda morte. Quando eu falei de Lázaro no seio de Abraão, eu quero lembrar do rico também no inferno, desejando que Lázaro molhasse a ponta do dedo para refrescar sua língua, mas não podia, porque como está em Hebreus, no capítulo 9, 27, como o homem está sujeito a morrer uma vez e vai para o juízo. Não há meio termo, não há segunda chamada, não há segunda chance, é essa agora. Por isso que diz: se ouvires a sua voz, não endureçais o coração. Não sei se você reparou, mas o principal ânimo que Jesus dá a essa igreja é justamente a realidade da eternidade de paz
que eles iriam ter. Não pense no presente, irmão. O presente passa. O nosso dia tem 24 horas, não é isso? Mas o dia de Deus é como se fosse quanto? 1000 anos. Imagina, a eternidade é assim. Um dia é como 1000 anos é como um dia. Mesmo se esses fiéis de Esmirna tivessem de sofrer morte física por causa de Cristo, eles nunca seriam feridos pela segunda morte, isto é, a morte espiritual, a morte eterna. A expressão não receberá o dano pode ser traduzida como de modo nenhum. Isso mostra a certeza daquilo que Jesus estava falando. De modo algum, aquele que vencer passaria ou passará pela morte. Tem sido sugerido que essa carta transmite palavras de regozijo de um Salvador reinante para a igreja sofredora. E eu termino. Bem, diante dessa verdade de um Salvador que temos em nossa vida, concluímos o estudo sobre a igreja de Esmirna. Amém, queridos? Não tem como fugir disso, não é? Aí está, a primeira carta nós aprendemos a não deixar o primeiro amor. Segunda carta nós aprendemos que ainda que passamos por grande sofrimento, vamos continuar abraçadinhos com o Senhor Jesus. Amém, querido? Glória a Deus. O tempo está aqui acabando, né? Mas louvado seja o nome do Senhor. E eu quero agora cantar com vocês o 137 do cantor para nós encerrarmos. Amém? 137 do cantor. Vamos louvar o Senhor com esse cântico e eu volto para o encerramento. Amém? Olha... Enquanto, ó Salvador, teu livro eu ler, meus olhos vêm abrir, pois quero ver. Dá-me a letra, lei, a ti, Senhor. Eu venho a ti, Jesus, meu Redentor. À beira de Jesus, partiste o pão, satisfazendo ali a multidão. Davi do pão és tu, vem, pois assim satisfazer, Senhor, a mim, a mim. Amém, amados? Assim chegamos ao fim da nossa lição de hoje. E agora vamos falar sobre os aniversariantes. Nossa querida irmã Vicentina aniversariou, nós parabenizamos ela no templo, né, no nosso culto da semana. Mas a você que fez aniversário essa semana, nossos parabéns. Deus multiplique muitos anos na sua vida e que você possa sempre se alegrar, sobretudo na presença de Deus, amém? Porque nada melhor do que nós estarmos, continuarmos e ter aquela palavra de Paulo: combati o bom combate, completei a carreira e guardei a fé. Amém, queridos? Sempre guardar a fé. Como guardar a fé? É não deixar que nada esfrie a nossa fé. Está escrito lá no capítulo 24 de Mateus. Por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos esfriará. Não deixe esfriar. E como manter a fé acesa? Na oração, na consagração, na leitura da palavra, porque o que gera a fé em nós, a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Mas ouvir e prestar atenção, como Maria, né? Que aquedada ouvia as palavras de Jesus. Amém, querido? Deus te abençoe. E o nosso versículo do aniversariante. Vamos lá? Ensina-nos a contar os nossos dias de tal maneira que alcancemos corações sábios. Amém? Vamos orar? E eu já me despeço, lembrando a vocês que meio-dia nós temos o clamor do meio-dia, 18 horas. Temos o clamor das 18 horas com as nossas irmãs, mas temos também o nosso culto na nossa sede. Você está convidado a estar conosco ali a partir das 18 horas também, não é? E se não assistir depois, procure o Facebook do pastor Gênesis Silva Costa e Márcia Costa, que aí você poderá acompanhar o culto mesmo fora do seu horário. Amém? Louvado seja o nome do Senhor. Deus abençoe a todos. E assim nós vamos prosseguindo com as cartas
do Apocalipse. Amém? Deus te abençoe e um excelente fim de semana. Pai, obrigado por esse momento que passamos com os teus filhos estudando a tua palavra. Dá que ela sirva de lenitivo, que ela sirva de despertamento, que ela possa estar nos preparando para tudo que é de vir. Sobretudo, Pai, a perseguição, as provas, as lutas, que possamos estar aos teus pés sendo renovados e abençoados pelo Senhor. Os nossos aniversariantes, aumenta cada dia a sua fé, a sua vida na tua presença, e muitos anos o Senhor lhes conceda. Ao teu povo que está comigo nessa escola, aqueles que vão assistir depois através dos grupos, eu entrego nas tuas mãos e oro por todos eles. Prepara-nos para o clamor do meio-dia, para os cultos presenciais, também que o Senhor abençoe cada púlpito, cada igreja, que possamos estar te adorando e te servindo. A nossa nação brasileira, mais uma vez, entrego nas tuas mãos os poderes constituídos, e a tua igreja, que tem a missão de ser o sal e a luz da terra, Pai, possa, revestida do teu Espírito Santo, fazer a tua obra. Assim oro e agradeço, Pai, em nome de Jesus, para a glória do Senhor Jesus. Amém e amém. A graça do Senhor Jesus e o amor de Deus, o nosso Pai, a comunhão e as consolações do Espírito Santo seja convosco, irmãos, com todo o povo de Deus que está na terra. Amém e amém.